De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de saidinha de presos, né? Toda a legislação vigente aí, a votação, Congresso e também a questão aí da decisão presidencial. Na companhia aqui da doutora Júlia, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço aqui mais uma vez falando de temas importantes, informando um pouco do mundo jurídico para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho de como funciona a questão da saidinha antes dessas mudanças propostas, não é? Isso. Como é que funcionava esse processo? Então vamos lá. Primeiro, o que é a saidinha? É um instituto que chama saída temporária, que é previsto na Lei de Execução Penal aqui do Brasil. E como que tivemos várias alterações esse ano, especificamente foi aprovado em 11 de abril de 2024, né? Então vamos lá. O que é e como que funcionava? Basicamente, o apenado, né, o condenado, quando ele está em regime semiaberto, ele pode ter o direito de sair por até 5 vezes ao ano, né, num período de 7 dias cada saída, com o intuito de se reintegrar novamente à sociedade. Só que não é qualquer apenado que vai fazer essa saída, né? Ele tem que ter cumprido 1/6, tem que estar obrigatoriamente em regime semiaberto, tá? Obrigatoriamente ter cumprido 1/6 da pena se primário e 1/4 se reincidente. E principalmente ter uma boa conduta. Antes, quem avalia é o juiz, tá? O juiz que vai avaliar caso por caso e com base no relatório que o diretor do sistema carcerário que ele está preso, né? Que vai avaliar. Então, se ele tem brigas constantes, se ele não tem um bom comportamento lá dentro, não é liberado esse benefício para ele. E esse benefício, o preso ele pode sair em datas comemorativas e feriados, que é aí que gera a maior polêmica, né? Para fazer atividades que envolvam o processo de ressocialização, como palestras, serviços comunitários, ou então para concretizar estudos, terminar estudos, né? Fazer até faculdade, curso superior, dentre outros cursos profissionalizantes. Vamos explicar o que é o regime semiaberto, para quem não conhece. Isso. O regime semiaberto a pessoa condenada ele pode já ingressar nesse regime semiaberto ou então ir evoluindo, né? A gente tem 3, o regime fechado, semiaberto e aberto. Então lá ele passa a cumprir, ele fica lá o período integral, mas ele tem esses benefícios. E quando a gente fala de semiaberto é isso, né? A pessoa às vezes sai para trabalhar durante o dia e volta à prisão final da tarde. Exatamente. Noite, né? E aí é estranho a questão, porque muitas vezes assim, a pessoa já está num trânsito de semi-liberdade, não é? Muitas vezes se questiona isso, mas o feriado, a data comemorativa pode passar, isso não é arriscado para a sociedade, mas o semiaberto já não seria arriscado? Então, já seria em tese arriscado, mas eu particularmente acredito que seja mais uma questão política, ano de eleição, né? Tanto é que o projeto ficou em pauta o ano passado e foi concluído esse ano. Foi para a Câmara, o Senado, e em abril o presidente sancionou o projeto com alguns vetos, né, que a gente vai explicar para vocês. E o foco desse projeto era, além do cunho político, porque realmente tem um clamor social bem forte. Eu não vou me recordar agora, o projeto ele ganhou o nome de um soldado, né, um policial militar, que foi morto em serviço por um agente que estava exatamente na saidinha, né, na saída temporária. Então isso acaba revoltando bastante também a população. Falávamos do funcionamento, né, no bloco passado. E agora a gente tem essas mudanças aí que foram discutidas no Congresso e algumas aprovadas, né, ou sancionadas ou não pela presidência. Como é que fica agora? Então, antes não era aplicado a saidinha para quem cometeu crimes hediondos com resultado morte. Então, não bastava ser hediondo, tinha que ter o resultado morte. Depois de várias indas e vindas, Câmara, Senado, foi sancionado pelo presidente em dia 11 de abril desse ano, e ele sancionou o texto quase que integral, com exceção, né, do veto
do feriado e das datas comemorativas. No texto original, isso era proibido, né? Não poderia ser aplicado, somente saiu para trabalhar, cursos de ressocialização, né? Isso foi vetado, ou seja, o preso pode sim sair em datas comemorativas e em feriados, né? Mas voltando à parte da não aplicação, isso foi alterado, né? Hoje, além de crimes hediondos, aí para por aí, ponto. Não precisa ter o resultado morte, e a lei de crime hediondos também foi alterada, então hoje a gente tem um rol bem mais extenso, que inclusive entra o feminicídio, crimes contra consanguíneos de até 3º grau. Então, era uma coisa que revoltava muito a sociedade. A gente via Suzane von Richthofen sai para passar os dias dos pais, da mãe. Então, isso não pode mais. Quem comete crimes contra familiares, contra o filho, então isso já é considerado hediondo, né? Porque é um crime qualificado e, portanto, não pode mais receber esse benefício da saidinha. E crimes praticados com violência ou grave ameaça também, independente de ter resultado morte ou não. Então foi bem ampliado. Perfeito. Então aí se limitou, não é, a questão aí da saidinha, sem impedir, não é, porque se fosse pela previsão aí da Câmara e do Senado, né, seria vetado aí dos feriados e etc. Exatamente. Só que aí que está o paradoxo, né, e acho que eu vejo isso pouco discutido na mídia. Se veta a saída, mas o trabalho, o estudo, etc., continua liberado para quem está no semiaberto. Isso, continua liberado, inclusive é um direito, né, do preso trabalhar. Isso é até descontado, o tempo de trabalho, o tempo de estudo é até descontado da pena, mas inclusive o veto dessa parte do projeto de lei foi até uma sugestão do ministro de Segurança e Justiça, o Ricardo Lewandowski, que ele sugeriu porque, no entendimento dele, segundo a Constituição Federal, isso iria contra a dignidade humana, proibir dele sair nessas datas comemorativas, porque, sim, existem casos, né, como a von Richthofen, o Nardoni, que realmente, assim, causa uma indignação sair nessas datas festivas, em feriados. Só que, em contrapartida, tem pessoas que não cometeram crimes contra os seus familiares, então a gente não pode generalizar. E também é um momento de ressocialização, feriados, essas datas comemorativas, é um momento que a família, né, está ali presente. E ele tem uma família. Então, por que não proibi-lo dele começar essa ressocialização, né, dentro lá do círculo social dele, dos entes dele? Então, vai contra a dignidade também, segundo a nossa Constituição Federal. Em contrapartida, tem uma questão, né, muito importante, que além desse clamor público da segurança social, porque infelizmente, tem presos que saem, apenados que saem para fazer a saidinha, mas não retornam. Só que um projeto de lei ele tem que ser baseado principalmente em estudos sociais, em estatísticas. E eu trouxe até uma estatística aqui para vocês, vou até mostrar aqui, verificar aqui exatamente o número para não falar nenhuma informação errada, que é de dezembro de 2023, então é super recente, da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do estado de São Paulo. Então, em dezembro, foi autorizado pelo juiz a saída de 34.547 apenados. Não retornaram 1.566, ou seja, 95,45% retornaram, menos de 5% não retornaram. Então, é um número estrondoso, mais de 1.500 pessoas não retornarem? Sim, mas a gente tem que pensar no macro também, né? Menos de 5% dessas pessoas não retornaram. Você está penalizando aí uma maioria pelos atos de uma minoria. Exatamente. Né? Mais do que isso também, e aí é o ponto crucial aí estranho, se o sujeito já está no semiaberto, né, a chance dele fugir no semiaberto ou fugir na saidinha é a mesma. Também tem esse risco. Né? Exatamente. Então não tem um diferencial muito grande aí quando a gente pensa na aplicação prática. Exato. E também, apesar de não ter fiscalização direta à saidinha,
nada impede que ela tenha uma fiscalização indireta. Então, a Justiça pode autorizar o uso de tornozeleiras, por exemplo, outros aparelhos eletrônicos. E lembrando que quando o sujeito foge, não é? Olha, está num semiaberto, tem uma série de benefícios já. Ele foge, ele tem essa pena agravada, ele perde benefícios. Ele perde o benefício, exatamente. E se ele comete algum delito, algum crime também, ele perde esse direito. Então, além de responder por aquele crime que ele está cometendo, né? Então, além de perder esse direito que ele conquistou, ele ainda perde esse direito. E só reiterando, não é qualquer pessoa que consegue, qualquer apenado que consegue a saidinha. Ele tem que ter bom comportamento. Isso já é um parâmetro muito bom. E eu vou aproveitar a pergunta aqui da Karina, né, que é um tema que a gente ainda ia tratar, que é o seguinte: a gente falou do perfil, né? Tem que estar em semiaberto, tem que ter bom comportamento, etc. E ela pergunta isso, né? Quem avalia esses comportamentos e se teve alguma mudança na legislação? Ótima pergunta. Teve sim. Antes, ficava a critério do diretor do sistema penitenciário, que enviava um relatório sobre aquela pessoa para o juiz, e o juiz autorizava ou não. E uma mudança muito significativa foi acrescer o exame criminológico. E o que é o exame criminológico? Vários profissionais, né, vão analisar se aquele apenado ele tem condições, naquele momento, de ser reintegrado na sociedade, ainda que temporariamente. Então, neurologista, psiquiatra, psicólogo e assistente social, eles vão traçar um relatório e vai enviar para o juiz também, que vai ser analisado o relatório do diretor do sistema prisional, mais o exame criminológico. Então, aí já reduz mais ainda, né, as chances dessa pessoa sair, não retornar, ou sair e acabar reincidindo em algum delito. E é importante isso, não é? É uma ampliação desses profissionais na avaliação. E eu aproveito a pergunta do Caio aí, assim, existe estrutura para isso, para aplicar isso? Né? Porque também é uma coisa que a gente vive no Brasil, né? Você aprova leis, mas existe essa equipe técnica para essa avaliação, ainda mais com o volume, né, de encarcerados que a gente tem no país? Aí que entra o problema. Assim como no judiciário, nós também temos esse problema, né? Nós, advogados, encontramos, quando nós pedimos estudo biopsicossocial, principalmente em casos de menores de idade, em casos de guarda, que basicamente uma psicóloga e um assistente social, para fazer o relatório, a gente já 30 dias para fazer. Não consegue, muita demanda, mais 30 dias. Não consegue, mais 30 dias. E, infelizmente, vai ser um problema. Não vi ainda nenhuma notícia de como que isso vai ser aplicado, como que vai ser escolhido esses profissionais, de quanto em quanto tempo que vai acontecer esse exame criminológico, mas aí realmente a gente esbarra, é um avanço de um lado, mas a gente esbarra na morosidade, né? A morosidade do Estado. Porque aí a gente fica naquela questão, né, de novo, que, olha, não tem equipe, não é? E aí o que acontece, né? Essas pessoas não vão ser liberadas, ou a gente vai ter uma judicialização disso, porque é ineficiência do Estado e logo o sujeito tem direito, né? Então a gente vai cair numa... Aí vira naquele círculo, né? Exato. Naquele limbo. Se bem que todo o sistema penitenciário, ele tem seus próprios... Tem médicos, né? Tem psicólogo, tem assistente social, que já tem que fazer visitas periódicas, só que ainda assim é um número bem reduzido, né? E agora é o que você falou, é um direito do preso, é uma conquista dele agora. Então a gente esbarra, vamos ver como que vai ficar essa situação. Exatamente, né? Porque é isso, né? Querendo ou não, no final das contas, entra no trâmite legal e judiciário aí, em que vai ter que se dar essa estrutura, né? Exatamente. Então E um ponto importante é que lei penal não retroage. Então, tudo que foi proibido agora, ou seja, esse rol que aumentou de vedações de pessoas que possam conseguir a saída temporária, não retroage, tá? Então, vale a partir de abril de 2024 para frente. Essas pessoas que já tinham esse direito
com exceção das pessoas que cometeram crime hediondo com resultado morte, então elas continuam com o direito à saída temporária. É o chamado direito adquirido aí. Então, é um direito adquirido. Então, na prática, né, se a gente pensa a população carcerária hoje, a gente só está mudando para quem entrou em situação carcerária depois da aprovação da lei. Quem estava lá não será afetado. A lei penal, ela só retroage se for para benefício do acusado. Para, digamos, prejudicá-lo, não. Isso aplicado à lei de execução penal, inclusive. Então, na prática, a gente ainda vai ter que ter execução de muitas penas para que haja uma mudança significativa. Vamos dar um exemplo concreto? O Alexandre Nardoni, por exemplo, a Suzane. Se eles cometessem esse crime hoje e futuramente, né, eles não poderiam sair, né, na saída temporária. Mas eles já conseguiram esse direito, eles não são alcançados por essa lei. Portanto, eles poderiam sim ter direito à saída temporária. Porque agora eles já conseguiram liberto, né? E é importante esclarecer isso, né? Porque às vezes na cabeça da população vai falar, olha, mas não aprovou a lei, por que essas pessoas estão saindo, né? Acho importante esclarecer isso, que não tem nada relacionado a veto presidencial, a mudança de legislação, nem nada disso. Isso aí é um direito do preso previsto na lei de execução. Não tem nada a ver com anistia, indulto, porque aí são questões de perdão, né, da pena do acusado, isso não tem nada a ver. São alterações na lei que já existia, na lei de execução penal. Então, é um direito do preso, independente. Tudo bem, o presidente, ele consegue vetar, ele sancionou, ele conseguiu vetar alguns pormenores, né? Mas isso já era um direito que existia bem antes. E a alegação, eu aproveito aqui a citação do Pedro, né, desses vetos, era justamente porque algumas questões poderiam ser judicializadas a posteriori, né? Porque a gente estava falando aí, como o próprio Lewandowski levantou, você tinha uma questão de direitos humanos que poderia ser judicializada futuramente e alterar a lei. Isso. Né? Então, a gente também tem que pontuar isso. Não adianta, é a questão prática do Estado Democrático de Direito, né? Não é simplesmente o que a pessoa quer, é o que prevê o conjunto das legislações. Com certeza, o que ia ter de habeas corpus, de mandados de segurança nesse sentido, porque já era uma conquista e vai, né, em tese, segundo a nossa Constituição Federal, vai contra a dignidade da pessoa. Então... E a gente tem uma questão prática, né, que eu acho sempre bom destacar, é que quando a gente pensa em sistema carcerário, a gente está falando aí em recuperação desse indivíduo, né? Não vamos entrar no mérito do crime cometido, Sim. Né? Mas você está lá não só para penalizar, né? É penalizar e passar por um processo de recuperação. Se a gente não tem um sistema funcional, acontece o que está acontecendo no Brasil hoje, que o sujeito sai pior do que entrou, e aí a gente tem, de fato, uma fábrica de criminalidade e não de recuperação. Exatamente. O intuito da pena não é só punir aquela pessoa por seja lá o que ela tenha feito. Uma hora ou outra ela vai retornar à sociedade. Aqui nossas penas no Brasil vão no máximo 40 anos de detenção. E tem a progressão de regime, né, gradativo, do regime fechado para o semiaberto, até chegar no aberto, até ela finalmente conseguir a liberdade integral. E exatamente isso, ele vai gradativamente, e gradativamente tem que reinserir essa pessoa na sociedade. Vou dar um exemplo, a gente fala, na prisão é cheio de celular e tal. Sim, concordo, mas chegou mês passado uma pessoa que cumpriu, tinha acabado de sair da prisão, tinha cumprido anos e anos, acho que 15 anos, não me recordo de pena, chegou, olhou no celular assim da recepção e falou, nossa, eu nunca tinha visto um aparelho telefone desse. Quando eu fui preso, ainda era aqueles blocos. É um exemplo assim, né? Útil, tá? Um telefone, mas é uma coisa básica do nosso dia a dia. Essa pessoa não tinha acesso. E, na prisão tem telefone. Tem. Mas não é todo mundo que tem acesso, exatamente. É ilegal essa entrada, não é todo mundo que consegue acesso, também não é essa festa que todo mundo imagina. E essa pessoa, ela perde
o senso de tempo, de notícias, de mundo. Ela perde o crescimento, a vida de um filho, às vezes, perde o falecimento, a doença de um parente, de um ente. Então, tudo isso é uma mudança muito drástica, ficar encarcerado. Aqui eu não estou pontuando se ele merece ou não. Sim. Longe disso, mas ele tem que voltar gradativamente à sociedade e, por que não, visitar um parente no feriado, visitar a mãe no Dia das Mães. A gente está falando do impacto desse encarceramento para a recuperação do sujeito depois, não é? Exatamente. E do artifício dessa questão da visita de manter um laço da realidade. Vou dar um exemplo simples, que foi o período de pandemia, né? Nossa. O quanto que as pessoas sofreram de ficar reclusas em casa, né? Mesmo ainda tendo a possibilidade de sair para caminhar, de ir no mercado, né? Com as regras sanitárias, né? O quanto de reclamação que a gente teve, porque teve parte da vida aí, né, limitada ou tolhida. Muito limitada, as pessoas reclusas em casa, além daquele sentimento de desespero, todo mundo reclama assim, de perder mesmo a noção do tempo. São meses e anos que nós perdemos um pouco a noção. Agora, imagina para quem passa 15 anos. E como que essa pessoa vai voltar ao mercado de trabalho? Como que essa pessoa vai se sustentar depois? Ela precisa dessa... Desde que ela cumpra vários requisitos. E agora, com o exame criminológico, né, desde que ele funcione, vamos ver como que vai ser a aplicação dele, ela tem a necessidade. É um ser humano, ela precisa dessa reinserção social. Da nova legislação, não é, que entrou em vigor aí, não é? A gente tem a discussão do veto, não é? Eu acho que é uma questão importante a se colocar e que é a pergunta do Hamilton. O presidente vetou alguns trechos. Isso pode voltar para o Congresso e ser derrubado? Por enquanto não, tem que entrar com um novo projeto. Tá? A partir da sanção presidencial não tem mais jeito. A Câmara apresentou o projeto, foi aprovado, foi para o Senado devolveu, né, para fazer alterações, voltou para o Senado, aí o Senado remeteu de novo, remeteu para o presidente para sanção, né? Não, perfeito, e o aí sancionou. Aquilo que ele vetou pode voltar para a Câmara e ser discutido? Somente por meio de um novo projeto de lei. Perfeito. Porque aí a gente também tem essa questão, né, de como é que fica, né, essa questão e etc, mas dentro aí do contexto, é importante a gente pensar que a gente já tem uma restrição maior, tem um filtro grande aí com relação às saídas, mas de novo a gente tem que pontuar aquela questão, né? Olha, saidinha só para quem está no semiaberto, quem está no semiaberto pode estar saindo para estudar. Trabalhar e estudar. É isso de novo que a gente reforça, né? Pode, né? Porque o sujeito para sair, para estudar ou para trabalhar, ele precisa ou estar matriculado ou estar com um curso superior, ou então para terminal. Ou com uma empresa que tenha contratado. Isso. Então, a gente tem que ter contrato, registro. Então a gente tem uma série de pessoas que têm direito ao semiaberto, mas não estão usufruindo porque não tem essas duas opções. Não tem essas duas opções e assim, é um direito, ele também não é obrigado a sair para trabalhar ou para estudar. É um direito, não é um dever. Porque aqui no Brasil nós não temos essa obrigação, né, de forçar não tem trabalho forçado, então você não pode forçar o preso a trabalhar. É uma opção dele. É uma opção que traz benefícios. Cada 3 dias trabalhados ou de estudos reduz um dia da pena. Isso. Uhum. E também é uma questão difícil no país, né, no sentido de se ter empresas, né, que contratem esse perfil. Na questão da educação, sim, a gente já vê, né, um rol aí de instituições que fazem esse processo de socialização, mas ainda não é uma rotina. Não é, mas na questão do trabalho é interessante para a empresa, porque tem isenção fiscal. Tem isenção fiscal, é boa para a visibilidade dessa empresa também. Então, traz bastante benefício se ela acolhe esses apenados. Exato. Bem interessante. Então, essa questão e que, de fato, muda um pouquinho, não é, dessa convivência que a gente vê tão difícil, né? E se a gente está falando em socialização, olha, é um sujeito que nesse período aí, não é,
conseguiu estudar, entrou para o mercado de trabalho, está trabalhando, é mais fácil se reintegrar, né? De novo, a gente corta aquela coisa da indústria do crime. Muito mais fácil ele conseguir... corta o ciclo, né? Quebra o ciclo, porque ele sai. Ficou 15 anos encarcerado, não tem uma profissão, não aprendeu uma profissão. O que ele vai fazer? Ele vai voltar a delinquir, vai voltar para o crime. Rodrigo parabeniza aqui a respeito da temática e coloca muito da questão, né, da ação rotineira e o que a lei fala e do que as pessoas discutem nas redes sociais. Aí ele dá um exemplo do auxílio carcerário, né, que só serve para pessoas que, no momento da prisão, estavam trabalhando com registro. Estavam trabalhando com registro, tem que ter tempo mínimo de contribuição, o valor não vai para aquele apenado, mas sim para a família. Então, a família tem que entrar com procedimento, demonstrar, comprovar o recolhimento, o registro. Não é um valor também muito alto, salvo me engano, até um salário mínimo. Não é qualquer um que consegue esse benefício. A gente vê muito senso comum de sustentar pessoas à toa, criminosas e tal. Não é bem assim que funciona, tá? Então, isso tem que ser desmistificado. E aí é interessante destacar isso, né? Nesse caso específico, olha, o sujeito tinha que estar empregado, tinha que estar registrado, tinha que ter um tempo mínimo de X meses aí de trabalho comprovado. 2 meses, né? De carência de contribuição. E tem que ter família e dependentes, né? Porque senão esse recurso... Esse recurso é exatamente porque se aquele apenado era o esteio da família, e a gente sabe que muitas vezes o homem acaba sendo esteio, a mulher tem filhos, entrar no mercado de trabalho é complicado, então esse valor é basicamente para suprir aquela renda que ele trazia para dentro de casa. Essa mulher, ela precisa pagar aluguel, precisa sustentar essas crianças. Muitas vezes, infelizmente, a mulher não consegue sair para trabalhar, porque às vezes não tem com quem deixar essas crianças. E, de novo, né? Por pior que seja o crime que o sujeito tenha cometido, as crianças não têm culpa disso, né? A esposa pode não ter culpa disso. Então, é como se a gente gerasse aí um problema em cascata, né? Que piora ainda mais a situação já existente. E a pena ela não pode passar daquela pessoa, do condenado. Seria penalizar o filho, a família, os dependentes dele, isso não é justo. Com relação à questão que a gente falava do bloco passado, né, que tem agora esse núcleo de avaliação, para saber se o sujeito tem direito ou não, e etc. Isso é feito de maneira constante, né, porque a gente falou, olha, tem que ter bom comportamento, tem que ser uma série de pré-requisitos, não é? Como é que se avalia com uma população carcerária tão grande em tempo real, porque a gente está falando aí, né, de feriados específicos ao longo do ano. O sujeito cometeu alguma coisa, né, uma briga, etc., ele trava para o seguinte, é um trabalho gigante para quem já tem uma rotina de atendimento, vamos pensar aí, né, os psicólogos, os médicos que atendem na estrutura carcerária. É um trabalho colossal, nosso sistema carcerário é lotado. Com relação ao que já existia antes, que é o relatório, né, uma avaliação do diretor do sistema carcerário, é um trabalho feito frequentemente. Eles possuem uma ficha, todo apenado possui uma ficha e lá vai constando, vai sempre sendo atualizado. Provocou uma briga, brigou, a pessoa foi hospitalizada, tá? Isso vai constar. Se ela pratica constantemente brigas, provoca brigas, né? Principalmente, isso tudo vai constar nesse relatório. E eu acredito também que vai ter essa comunicação, né, com o corpo, né, de peritos, de médicos que vão fazer o exame criminológico dessa avaliação do diretor da penitenciária. Acredito, né, que vai ter essa comunicação, pelo menos faria todo sentido ter. Porque, de fato, né, a gente pensa na questão prática, né, de o quanto o sujeito vai ter aí de período dessa avaliação e o quanto
o sistema consegue fazer essa avaliação, né? E o quanto de pessoas que às vezes vão passar direto sem a triagem porque não se consegue fazer e não se pode prejudicar o processo. Aí é uma falha sistêmica. E lembrando que continua ainda a questão de só poder sair 5 vezes ao ano, tá? Então, são 5 feriados, aí Dia das Mães, Dia dos Pais, e essas datas são pré-definidas, porque tem que ter uma segurança maior, ou pelo menos em tese teria que ter um preparo maior. Então são datas que já são fixadas todo final, todo começo de ano. Aqui dos nossos espectadores, né, perguntando a respeito do auxílio reclusão que a gente estava falando, né? Mesmo a pessoa ganhando um valor maior, sendo uma rima de família, o direito é um salário mínimo mesmo, né? Isso, é limitado. Então também vale limitado, a família tem que comprovar também a falta de renda, tem que estar inscrito em CAD único também. Então, realmente para quem não tem renda. Perfeito. Se a família tem uma boa situação, não vai rolar. Não faz sentido. Não é faz feita uma sentido. triagem bem séria, um procedimento administrativo. E aí, isso eu acho importante destacar, né? O auxílio chama auxílio reclusão, mas ele é para o familiar do recluso e não para o recluso Exatamente. em si. E desde que essa família tenha necessidade comprovada, né? Vamos pensar aí que o sujeito pagava pensão, né? Tem mais de um filho em famílias diferentes. Esse recurso vai ser dividido, né? Caso ele tenha direito. Então, tem uma série de trâmites legais aí também. Sim, se ele paga pensão alimentícia, o valor da pensão alimentícia pode sair desse auxílio reclusão. Isso é uma informação muito boa, muito interessante para as mães. Ele não vai fazer lá uma poupança para ele e vai guardar esse dinheiro. Ele não tem direito a receber esses valores. Perfeito, né? É reclusão e não recluso. Isso. O auxílio, né? É bom destacar Exatamente. Esse fator. Com relação aí à questão das saidinhas, né? Acho que a gente continua acompanhando isso por um período, mas eu acho que o melhor esclarecimento é esse, né? Que a gente teve uma mudança que não retroage, né? Ou seja, as pessoas que estavam encarceradas antes da aprovação da lei continuam em vigência o que era anteriormente. Isso. Então a gente não vai ver o impacto claro disso nos próximos anos, né? Acredito que daqui a uns 3, 4 anos já conseguir visualizar, porque temos penas menores. Temos penas menores e às vezes o sujeito ele já entra no semiaberto. Ele não entra no fechado, ele já vai direto para o semiaberto. Então, em 3, 4 anos, a gente já consegue visualizar na prática. E é bom até que tenha um tempo de adaptação, até para o próprio exame criminológico, né? Para o Estado conseguir dar o aparato necessário para que a lei, de fato, seja aplicada. Exatamente, que é o que coloca aqui a Regina, né? Porque até para o próprio Estado tem esse agravante, né? Que é separar quem entrou no sistema antes e depois, né? E seguir 2 legislações em paralelo. Mas isso toda alteração penal que tem, então isso já é de praxe. Toda alteração penal que tem só passa a ser aplicada, né? A partir de determinada data, não retroagindo. Então isso já... O Estado já está acostumado a esse tipo de aplicação. Doutora, quero agradecer sempre pela participação conosco, sempre com tanta clareza, né? Espero realmente aí que a gente tenha sanado as dúvidas dos espectadores e fica sempre o convite aqui para participar conosco. Eu que agradeço a participação, mais uma vez, trazendo assuntos para vocês e até a próxima.